Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar de literatura, a gente vai falar de Machado de Assis. Bom, sejam bem-vindos a todos vocês aí que estão aqui, chegando nesse canal, que chegaram aqui por causa do nosso curso de língua portuguesa. Eu vou deixar o link aqui caso você queira assistir essa playlist e principalmente para você que já estava aqui também por causa dos nossos vídeos sobre leitura, sobre literatura. Esse vídeo é um vídeo sobre literatura, é um vídeo especial porque nós estamos retomando o nosso projeto. Vamos ler Machado de Assis. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês e fazer ao mesmo tempo todos esses vídeos sobre Machado de Assis são um convite, para você ler Machado de Assis e o quanto é legal, quanta coisa a gente pode extrair desses romances, dessas obras literárias. Não é à toa que eles estão sendo um sucesso ao longo dos séculos, Foram romances escritos no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, e eles continuam sendo lidos. Se eles continuam sendo lidos, tem um motivo, Antes da gente começar a falar do romance de hoje, se inscreve, deixa o seu joinha e comenta para mim se você já leu Machado de Assis, qual a sua experiência com Machado de Assis e especificamente se você já leu A Mão e a Luva. A Mão e a Luva é o romance que a gente vai tratar hoje. Gente, A Mão e a Luva é o segundo romance do Machado de Assis. Foi publicado em 1874, 2 anos depois da publicação do primeiro que nós tratamos. No primeiro vídeo eu vou deixar o card aqui para você, tá? Então, nesse momento, nós estamos falando sobre um aprimoramento do estilo do Machado de Assis. Nesse romance fica muito claro que ele já melhorou muito, porque o primeiro romance a gente viu que tem aquela coisa de uma briga de amor, a questão do amor, do ciúme, uma reflexão sobre o amor, o ímpeto romântico, Termina de uma maneira um tanto quanto inesperada, não tem final feliz. Nesse segundo romance, vou te dar um spoiler, tem final feliz, mas o que importa é o caminho que a gente vai percorrer até lá. Vamos lá, esse romance, A Mão e a Luva, ele vai contar a história da Guiomar. A Guiomar era uma moça pobre, que ela então é acolhida pela baronesa, que é uma senhora da alta sociedade, rica, e ela é criada por essa mulher e ela se sente na obrigação de corresponder de alguma forma a essa educação, a esse cuidado, a esse carinho que ela recebe. A baronesa até tem um carinho por ela, então elas têm uma relação afetiva, mas essa relação afetiva deve ser vista no âmbito de um favor. A Guiomar, ela se sente na obrigação de corresponder aos anseios da baronesa por tudo que ela tem feito por ela, por ter cuidado dela. E a Guiomar, ela vai começar a se ver numa dúvida amorosa, Ela fica dividida entre 3 pretendentes. Quem são esses 3 pretendentes? O Estevão. O Estevão é um romântico apaixonado, basicamente um daqueles caras que fala que ama e você é a minha vida, entrega tudo. Ele chora por causa da Guiomar e ele pensa em deixar a própria vida por causa da Guiomar, e a Guiomar é tudo para ele, ele não consegue ver sentido na vida dele sem a Guiomar. Já o Jorge, que é um outro pretendente que entra na jogada com muita influência da madrinha, que no caso é a baronesa, que é a pessoa que cuida dela, e ele é meio que um protegido e um preferido da baronesa, ok? Esse pretendente, o Jorge, ele é um tanto quanto seco, ele está ali, mas ele não sabe o que ele pode fazer para poder conquistar a moça. Não parece estar muito empolgado
com essa intenção aí, né? Com esse objetivo de conquistar a Guiomar. Mas ele está no jogo, só que ele é meio devagar para tomar atitude, né? Ele fica pensando e não faz o que deve ser feito. O terceiro pretendente, ele é o amigo do Estevão, que é o Luiz Alves, que é um advogado, né? Ele é muito ambicioso, ele é mais racional e ele acaba se apaixonando pela Guiomar, né? E ela fica então dividida entre esses três caras. O que acontece? Ela acaba preferindo, e aí agora se você vai ler esse livro, já considera que eu vou te dar spoiler, mas nada vai substituir a sua experiência de leitura. Ela acaba preferindo Luiz Alves. E a gente pode fazer muitas reflexões a partir das passagens em que a Guiomar está refletindo sobre isso. Porque ela tem um certo sentimento, mas ela tem uma racionalização, é uma escolha consciente, ela fica ponderando muito sobre quem ela vai escolher. E ela vai pensar muito para poder escolher isso. Esse exercício de pensamento da Guiomar, para a gente poder pensar assim, nossa, mas ela está pensando, ela está fazendo uma escolha baseada em quê? No amor que ela sente ou no interesse? Isso não é uma questão trivial para esse romance. A gente tem que lembrar que no século XIX era o auge de quê? Do romantismo, né? Mas o Machado já escreve esse romance em 1874. Você começa a ver que existe um elemento de real junto com esse sentimentalismo romântico, né? Ela começa a pensar sobre qual é o melhor pretendente, ela racionaliza. E isso vai contra os ideais românticos. Ela deveria sentir o coração, né? E escolher com o coração. Mas ela não escolhe necessariamente com o coração. Ela racionaliza. E as reflexões que tem no livro, gente, são excelentes para você poder refletir um pouco sobre isso. Porque quando a gente entra nos romances do Machado de Assis, a gente vê que ele não está falando só de uma dúvida amorosa. Ele está falando sobre a sociedade da época. Ele está falando sobre o Brasil. Sim, e a gente vai ver que isso vai cada vez mais ser mais forte no romance dele. Ele fala de uma situação particular, mas ao mesmo tempo ele está falando de uma questão, no caso universal, no sentido de uma discussão sobre a nação. Ora, vamos começar a parar para pensar os tipos que a gente tem? A Guiomar está dividida entre um personagem romântico, a gente pode pensar naquele nacionalismo ufanista da nação, a pátria, né? Que foi muito marcado aí no início, né, do Brasil, vamos falar início do Brasil, século XIX, viu, gente? Antes era colônia e extensão de Portugal, isso é muito importante da gente pensar. A gente tem também aquela classe alta, né, que tem o seu pretendente, o seu representante, que no caso vem a ser o Jorge, né? E nós temos também o personagem que representa a ambição ou o pensamento mais racional, que é o Luiz Alves nesse caso. E ela faz uma decisão, ela toma uma decisão baseada em qual projeto de vida ela queria para ela. É tanto que ela tem a preocupação, nossa, se eu escolher o Luiz Alves, a madrinha, a baronesa, vai ficar brava comigo, vai ficar triste comigo, eu não vou corresponder, eu tenho a obrigação de retornar a ela tudo de bom que ela me fez. Existe essa preocupação, essa racionalização dentro da personagem Guiomar. De todo modo, ela acaba fazendo uma escolha, ela escolhe o Luiz Alves, eles se casam, vivem felizes para sempre. O Estevão, né, fica assistindo aquilo tudo desesperado, como um Werther que não tem a capacidade de ser um Werther, né? Porque afinal de contas, o Estevão não se mata. Ele fala que vai se matar, ele chora, esperneia, grita, mas não se mata não. Ele não tem essa força,
né? Não é um ímpeto genuíno dele. Ele fica ali assistindo aquela cena com uma certa inveja, né? Ou a sua tristeza, a sua amargura. Olha que interessante. A gente tem toda essa discussão que pode ser vista de uma camada mais particular, mas que pode ser vista de uma camada mais alegórica, pensando a própria sociedade brasileira. Cada um dos tipos dos personagens representando determinados grupos ou determinados aspectos da sociedade brasileira. Isso é muito flagrante na personagem Mrs. Oswald, porque a Mrs. Oswald, ela é uma senhora inglesa que é meio que a governanta da casa e ela fica tentando ali ajustar as coisas a favor do preferido da baronesa, que no caso vem a ser o Jorge. Ela fracassa, mas ela entra em choque com a Guiomar por causa dessa interferência. Ela fica interferindo em assunto de família que nem diz respeito a ela. Ela é uma estrangeira ali, né? E a gente sabe a influência que a Inglaterra exerceu no processo de formação do Brasil, especialmente no século XIX. Então é muito interessante a gente ver que o Machado, a gente pode ler os romances pensando nessa chave mais particular, nos seres humanos, nos personagens ali no entorno, mas a gente não pode deixar de desvincular eles, né, desses tipos que podem representar grupos sociais específicos. E aí que eu faço esse convite para vocês. Os romances do Machado de Assis não são romances só para você pensar sobre o gênero humano, né, para você se divertir, ler, se emocionar, mas eles também são obras literárias indispensáveis para você refletir sobre a formação da sociedade brasileira, sobre a sociedade brasileira de modo geral. Então, esse romance, A Mão e a Luva, é muito interessante. E agora, um breve comentário sobre o final e sobre a escrita. No final, a Guiomar acaba escolhendo Luiz Alves e ela meio que se ajoelha ali perto dele e onde eles trocam um beijo. Então aquilo a gente já vê que a personagem ela se submete, ela se dobra à questão da sociedade, para ela um dia ser uma pessoa importante da sociedade carioca, né? Então meio que ela é uma pessoa pobre, ela é acolhida pela baronesa e através do casamento, né, ela se ajoelha e beija lá o marido, o então marido, Luiz Alves, né, e aí ela consegue essa realização das suas ambições. Então tem essa coisa do paternalismo, essa palavra é chave, hein, gente? Anota aí. Paternalismo é muito forte nesse início, nessa formação da sociedade brasileira. Isso é uma coisa muito forte. E também mostra uma certa tensão em relação aos princípios românticos, né? Porque se ela fosse decidir de acordo com os princípios românticos, ela deveria decidir com o coração. Só que a natureza dela era ambiciosa. A razão não estava em oposição ao sentimento. A razão já estava ali entranhada na natureza da Guiomar. Isso é uma questão muito interessante para a gente pensar. E a respeito do estilo, a gente vai ver que já tem uns momentos muito interessantes em que ele cria analogias, ele já trabalha com ironias. Esse romance já tem um estilo um pouco mais elaborado que o primeiro romance que a gente analisou. Então a gente está percebendo uma formação do Machado romancista também. Olha que legal, a gente consegue refletir sobre a própria história, a gente consegue refletir sobre a relação entre a literatura e a sociedade, ou a literatura e a história, agora eu estou falando aqui sobre a história do Brasil, e a gente também consegue refletir sobre a literatura dentro da literatura, porque a gente consegue perceber essa evolução da forma do romance machadiano.
muito legal, né? Esse romance eu achei assim, uma leitura muito legal, porque ela me fez ver como ele vai já construindo essas camadas. Nos outros romances, essas camadas vão ser ainda mais complexas e ele vai conseguir demonstrar as contradições da sociedade brasileira de modo muito mais sofisticado que nesse romance. De todo modo, é um ótimo exercício de acompanhamento da técnica do Machado, porque isso faz a gente evoluir como leitores do Machado também. Por isso, eu super recomendo a você que ainda não leu Machado, começa agora, pega os primeiros romances, vamos ler junto, e eu tenho certeza que essa leitura vai ser muito engrandecedora para você. Deixa aí para mim nos comentários a resposta para um questionamento que esse livro me colocou. O amor, ele é um sentimento espontâneo ou ele é alimentado por interesse? O amor pode ser condicional? Pode ser condicionado? Pode ter condições que fazem com que a gente ame uma pessoa? Ou a gente ama e misteriosamente vem do fundo do peito e a gente ama e fica deslumbrado e não tem explicação? O que vocês acham? Existe isso de amor incondicional? Tem aquilo, né? Amor incondicional é só de mãe, né? O que vocês acham? Deixa aí pra mim nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o joinha e de comentar pra mim, hein? Eu te vejo na próxima. Tchau!